saber em relação a Black Friday? Primeira coisa é essa preparação pré-Black Friday, tá? É muito importante que você analise números de meses passados para você ver o histórico de desempenho do seu site, as métricas, né? Temos de viewability, quais são os melhores blocos, quais são as melhores URLs. Quando você está olhando para URLs, é importante que você meça elas em termos de engajamento e RPS. Nem sempre a URL que tem mais engajamento, mais clique lá no seu CTA de e-mail, mais tempo de sessão, mais usuários vão para ela, vai ser a melhor URL em termos de RPS, até porque às vezes o que é o interesse do usuário não é o que o anunciante está mais disposto a pagar alto para aparecer, tá? Mas é importante que você faça essa análise, porque entendendo o engajamento, você entende o que o usuário está interessado, entendendo o RPS, você entende do que os anunciantes estão mais dispostos aí a aparecer, em quais tipos de URL. Outra coisa que vale muito a pena fazer, que eu não vejo muita gente fazendo, é essa análise de anunciantes, tá? Você tem que saber quem que está comprando mais no seu site. A partir do momento, né, que você coloca aí os anunciantes do seu site como seu cliente e você pensa em estratégias para melhorar a conversão, melhorar os resultados que eles têm bidando dentro do seu site, você acaba melhorando o desempenho do seu site como um todo. Então, faça essa análise, é muito simples, lá no ganho de dimensões, é só selecionar a parte de advertiser ali, de anunciante, e você consegue gerar métricas para determinados anunciantes, né? O advertiser domain ali, o domínio do anunciante, para você conseguir entender quanto que alguns anunciantes estão dispostos a pagar, quanto que eles estão pagando de fato, né? Quanto que eles estão gastando por dia no seu site. Isso tudo vai te ajudar muito a tirar insights, tá? Entender os anunciantes que aparecem no seu site dá muito poder aí para você fazer melhorias na parte de monetização do seu site, tá? Você tem que saber de cabeça pelo menos os top 3 anunciantes aí que mais aparecem no seu site, beleza? Outra coisa que é legal você fazer é essa análise de blocos, né? É muito comum ao longo do ano, o desempenho flutua, sazonalidade, e a gente tende, às vezes, a querer colocar mais blocos de anúncios no nosso site, sem necessariamente isso melhorar, de fato, o RPS. Então, às vezes, com essa análise, você vai perceber que vale a pena remover algum bloco que gerou pouca receita nos últimos 30 dias. Tem muito caso de cliente que vai lá e faz a análise, percebe que o Content 1, ou Content 2, ou até o próprio Anchor, gerou pouquíssima receita. Chegou a um ponto que, na verdade, não compensava rodar esse bloco. Por que eu falo isso? Porque cada bloco no seu site é uma oportunidade para o usuário sair dele. Se o usuário ele clica no bloco de anúncio, ele está indo para o anunciante, ele está saindo do seu site. O que não é um problema caso você seja bem remunerado por isso. Se você tem blocos gerando um CTR aí, né, 9, 10, 15%, mas com CPM baixo, basicamente, muitas vezes, depende se você compra tráfego ou não, mas se você tiver uma estratégia de compra de tráfego, muitas vezes esses blocos você está fazendo você perder aquele usuário por menos do que você pagou por ele. Então, você sai no prejuízo. Quando você remove blocos que rendem pouco, que têm métricas ruins, você dá a oportunidade do usuário engajar mais no seu conteúdo, ficar mais tempo no seu site, possibilitar aí da outras páginas de ver o bloco do interstitial, tá? Mas lembre que se você tirar blocos de anúncio do seu site, é interessante você colocar alguma coisa no lugar, seja uma chamada para ação, algum tipo de recomendação de conteúdo, para aquele espaço não ficar meio que em branco, né? Tem que ter alguma coisa que você coloque lá. Em geral, qualquer estratégia que você estimule a recirculação interna do seu site, né? O reengajamento interno, vai fazer com que você gere mais receita, porque o usuário vai ver mais vezes o interstitial, o bloco topo e por aí vai. Então, preste bastante atenção aqui nesse ponto, beleza? Outra coisa, vale a pena manter o Anchor? Para alguns projetos, alguns nichos vale, para outros não. Então, né, se sim, qual posição? Se já testou o Anchor no topo, embaixo, o que performou melhor? Né? Com ou sem delay, antes ou depois do interstitial? Então, faça esses testes no seu Anchor, porque o Anchor é um formato bem sensível. Às vezes a gente acha que está com desempenho legal, mas o Anchor talvez no topo, para alguns sites, performe melhor, embaixo performe melhor. Então, você tem que fazer testes aí e validar
e ainda dá tempo para isso, tá? Se você começar esse teste agora, bem antes aí da Black Friday, você já consegue ter, dependendo do seu nível de receita no site, você já consegue ter uma posição sobre isso, tá? Um resultado sobre isso. Outra coisa muito importante é rever a estratégia de regras de preço, né? Tem muita gente que ainda faz regras de preço na mão, né? Sem problema se você prefere fazer na mão, mas você vai ter que reveja para ver se a granularidade das suas regras, a forma como você está aplicando as regras, estão gerando o efeito desejado, tá? É importante que a sua estratégia de regras ela esteja condizente com quanto os anunciantes estão dispostos a pagar pela posição dos seus blocos, tá? Então, faça essa análise, perceba aí se você deveria estar fazendo manualmente, se você deveria estar usando um Dynamic do Google, testar o Dynamic do Google muitas vezes pode ser interessante, ou se tem algum tipo de Dynamic, né? Eu falo outro tipo de Dynamic que tem empresas, né, que oferecem Dynamic, a M2 oferece, a gente na ActiveView, né, a nossa MCM, a gente oferece um tipo de Dynamic, então tudo é teste, tudo é válido você testar, mas esse teste você tem que fazer com relativa antecedência aí antes da Black Friday, senão não vai dar tempo para você estar no setup ideal, tá? Uma coisa bem importante para você se perguntar é qual cobertura você tenta atingir nas suas estratégias, tá? Quando o assunto é regra de preço, não tem assim o certo ou errado. Tem várias estratégias diferentes, né? Umas que dão mais resultado, outras que dão menos resultado, mas ele é um jogo infinito. Sempre dá para otimizar mais as regras. Você tem que também achar um ponto ótimo. Não adianta nada você passar horas e horas do seu dia fazendo regras no manual, sendo que talvez não seja 80-20. Se você fizesse de uma forma mais otimizada, você teria mais tempo para escalar outros sites, aprovar novas contas, né? Dar mais atenção à estratégia de outros projetos, tá? Então é importante você pensar em que cobertura que você tenta atingir, você quer atingir, porque isso pode te dar uma noção aí se as suas regras estão muito frouxas ou não. Às vezes, se você, né, trabalha com uma cobertura de 70%, mas você olha lá, os seus blocos estão com cobertura de 80%, 90%, é muito provável que você não está apertando as regras o suficiente, tá? Então, essa é uma pergunta muito legal de se validar para quem trabalha com regra de preço, né? E ver se essa cobertura faz sentido para você, né? Vou dar um exemplo aqui. Você pode ter coberturas diferentes para blocos diferentes. Às vezes você quer vender o topo do seu site é uma cobertura menor que o interstitial. Às vezes você quer vender o content ou o anchor com uma cobertura bem baixa para o usuário não sair barato do seu site. Então, tudo isso é possível de ser feito com o auxílio de regras de preço, beleza? Outra coisa que você pode fazer, pesquisar detalhadamente quais campanhas seus anunciantes, né, seus maiores anunciantes estão rodando ou vão rodar, né? Tem uma aba de criativos lá dentro do GAN, você consegue ver os criativos de maior impressão dentro do seu site. Isso te ajuda a entender o que exatamente o anunciante está rodando, porque tem anunciantes que são muito grandes. Então, às vezes, o mesmo anunciante tem várias campanhas publicitárias. Através dessa estratégia lá do GAN, de ver o que está sendo rodado, você pode entender exatamente qual que é a landing page do anunciante e tentar aplicar estratégias para maximizar a venda do seu inventário para esse tipo de oferta. Vou dar um exemplo. Digamos que a Vivo esteja oferecendo um plano pós-pago específico para quem viaja internacionalmente. Você tem tráfego para pessoas que estão interessadas em passagens aéreas para fora do Brasil. Então, talvez você fazer ali algum gancho com o plano de celular, falar para a pessoa que ela pode usar a Vivo sem trocar de SIM, né, pela Europa, viajar pela Europa, utilizando dados da Vivo. Tudo isso, né, pode ajudar a fazer com que a Vivo apareça mais nesse conteúdo. Então, esse tipo de gancho, de estratégia, pode sim te ajudar a fazer com que determinados anunciantes invistam mais nas suas URLs, tá? Faça esse tipo de análise, porque pode fazer a diferença, beleza? Outra coisa é testar aí URL destinadas a essa campanha. Se você tem um determinado anunciante que tem um fit muito alto para o seu site, tenta fazer uma URL especificamente para aquele anunciante ou para algum competidor daquele anunciante. Eu digo isso porque às vezes o anunciante ele não aparece, né? Tem muito Vou dar um insight bom aqui, ó. Tem muitas vezes que o anunciante, na hora de comprar tráfego, ele
blacklista o nome dele. Então, ele não quer aparecer onde aparece o nome dele, porque se o usuário está lendo algo sobre o nome dele, muito provavelmente ele já está perto de converter. Então, o que ele faz? Ele whitelista e ele tenta aparecer mais para palavras-chave de competidores. Por isso que muitas vezes o conteúdo que você tem no seu site que performa melhor para um determinado anunciante são URLs que estão oferecendo outro produto competindo com aquele anunciante, por causa desse tipo de inteligência do algoritmo, né? Então, além de fazer URLs destinadas a um determinado produto, campanha, anunciante, você pode fazer também URLs destinadas aos competidores do seu maior anunciante e ver se elas possuem um RPS melhor, tá? Outra coisa muito importante, galera, é montar uma estratégia na compra de tráfego para Black Friday. Eu sei que grande parte do pessoal que está assistindo essa live, né, trabalha com compra de tráfego, faz algum tipo de compra de mídia para os seus projetos. Então, você ter uma estratégia bem alinhada para a compra de tráfego na Black Friday, né? Esse aqui é um slide aí que a gente obteve aí de gerente de conta, falando um pouquinho sobre isso. É mais para a parte do Google Ads, né? Mas explicando um pouquinho sobre estratégias para Black Friday na parte de Google Ads. E você vê aqui que eles até separam 3 períodos, né? A pré-Black Friday, você tem a Black Friday e a pós-Black Friday. Então, na pré-Black Friday, você ampliar o volume de captação de leads. Por que isso? Porque pré-Black Friday o leilão é mais barato. Então, tora aí de comprar mais lead antes da Black Friday, para que durante a Black Friday, esse lead que você tem, que ainda esteja engajando com o seu site, ele vai te render mais. Ele vai estar navegando no seu site.